Graças a Deus, irmãos e irmãs, queridos ouvintes, todos que estão a ouvir. Eu convidaria a irmã Lindaura para vir para cá, porque a gente vai ler um pouco e a senhora aí vai ter dificuldade. Glória a Jesus, mas só se a irmã quiser, porque aqui tem mais iluminação. O vizinho é a irmã Josefa. Eu acho que vocês não estão intrigados, né? Pode ficar bem. Glória ao nome de Jesus. É só para a senhora alcançar a luz, viu, irmão? Mas fique à vontade. Queridos, somos gratos a Deus por esta oportunidade. Estávamos cultuando, ou estamos ainda, prestando atenção, cada hino, cada passagem, a nossa irmã que já, a Josefinha que trouxe uma palavra, o nosso irmão Josimar, nosso irmão Miranda também, e cada hino, irmãos, tem a sua mensagem. Né? O texto que o nosso irmão Josimar leu, é perceptível, ele gosta muito desse texto, né? Graças a Deus. E o texto que eu li tem tudo a ver com o assunto do texto que o nosso irmão Josimar também trouxe, a sua palavra, a sua mensagem. O texto que o nosso irmão Josimar trouxe fala da ressurreição de um jovem, né? De uma mãe, filho de uma mãe já viúva, e aquele jovem, uma viúva nos dias de Jesus, irmãos, era sinônimo de muita dificuldade. E isso porque não havia programas sociais. Nós vamos voltar para Coríntios 15, irmã. Pode localizar em Coríntios 15. Já já a gente retoma a leitura. Mas até em tom de introdução e para a gente ir se contextualizando com o que nós vamos falar, aquela mulher estava num grande sofrimento, irmãos, porque, claro, além da perca do esposo, nós estamos aqui diante da nossa irmã Francisca, que, como aquela mulher, é uma viúva também. Senhora? Pode, minha irmã. Qual delas? Tem uma, se for uma menina chamada Jéssica, ela está ali atrás. Bendito seja o nome do Senhor. Ela está ali ligada, ela está mais conectada do que nós tudo em junto. Mas vamos lá. Então, meus irmãos, por que o sofrimento daquela mulher era um sofrimento, podemos dizer, multiplicado? Pois não havia programas sociais, tais como o INSS, que nós temos hoje, né? O que tem a ver isso, irmão Luiz? É que naqueles dias não havia isso. E aquele jovem, o marido morreu e depois o filho, ela não tinha quem a ajudasse a sobreviver dali. Elas corriam risco em determinadas situações, se não fosse ajudado por um ou por outro, para sobreviver até de se prostituir. No passado, na história antiga, era assim. Hoje, no Brasil e em muitos países que têm, né, programas sociais, é outra realidade que nós vivemos hoje. Mas no passado, você quem é um abençoado que talvez esteja ligando. Não. Vamos lá. Pois bem, mas Jesus chegou ali e ressuscitou aquele jovem. Foi, né, algo maravilhoso, como já ouvimos. Mas houve a Escritura, segundo a Bíblia, houveram, né, outras ressurreições. Tais como a de Lázaro, que também é muito conhecida, e algo depois de já 4 dias, Jesus chegou lá e mandou que Lázaro saísse do túmulo, né? Teve por Jesus também, o próprio Jesus ressuscitou uma menina de nome, não diz o nome dela,
Talita não é o nome da menina. Se Narinha pensar em botar o nome da menina de Talita, pense duas vezes, porque Talita no original da Bíblia não é nome de menina. Jesus está dizendo: menina, a ti te digo, levanta-te. Não é nome de menina. Tá certo? Então, louvado seja o nome do Senhor. Aquela menina era filha de um homem chamado Jairo. A menina estava morta, e quando Jesus disse que ela estava dormindo, o povo riram de Jesus, porque eles sabiam que a menina estava morta. Jesus disse: não, ela está só dormindo, eu vou já acordar. Glória a Deus. Nós hoje lemos na nossa leitura, quem teve a oportunidade de ouvir, o apóstolo Pedro orou por uma mulher de nome Tabita, que significa Dorca, né? E aquela mulher voltou à vida em nome de Jesus, né? Ela ressuscitou pela oração do apóstolo Pedro. Uma vez o apóstolo Paulo fazendo um discurso muito longo, aí em tantos lugares para se ficar, um jovem ficou numa janela e disse que era uma altura de um primeiro andar, e o discurso foi muito longo e o jovem caiu, morreu. Aí houve aquele alvoroço, o apóstolo Paulo chegou junto, disse calma, orou e ele voltou à vida. Então são várias. No Antigo Testamento o profeta orou por o filho de uma mulher e ele voltou à vida. Enfim, tá certo? Houveram ressurreições. Mas, querido, a mais importante de todas as ressurreições registrada na Bíblia ou extra-Bíblia, porque já houveram outras ressurreições depois de Jesus, depois dos apóstolos, né, ao longo da história, todas são importantes. Imagina alguém está morto voltar à vida novamente. Isso é muito importante. Mas a mais importante de todas as ressurreições é a de Jesus Cristo. Todos os demais, ainda lá o menino do Antigo Testamento, e diz que talvez algum soldado caiu dentro da cova e bateu nos ossos do profeta Elias, salvo engano, e saiu de dentro da cova. Certo? E esses que nós acabamos de falar que foram ressuscitados por Jesus em pessoa, ou por um apóstolo que orou, como o apóstolo Paulo, o apóstolo Pedro, são importantes, são. Mas todos eles morreram de novo. O menino da viúva morreu de novo, Lázaro morreu de novo, todos morreram outra vez. Então, ressuscitaram, mas morreram de novo. Agora, Jesus ressuscitou e ele disse em Apocalipse: eis aqui que estou vivo e vivo para sempre. Aleluia. Já é diferente por causa disso. Porque ele ressuscitou e a morte não teve mais poder sobre ele. E ele transfere isso, irmãos. Essa promessa ele dá a quem ele crê. Aleluia. Ele disse assim, na conversa com as irmãs de Lázaro, antes de ressuscitar Lázaro, ele disse: eu sou a ressurreição e a vida. E todo aquele que crê em mim, Jesus disse, nunca morrerá eternamente. Algumas traduções dizem assim, nunca morrerá. Mas houve uma correção na atualizada e diz, nunca morrerá eternamente. Porque inclusive Lázaro morreu de novo, e como todos esses que nós falamos, morreram. Só que a tradução mais correta é, quando Jesus fala com a irmã de Lázaro, todo aquele que crê em mim nunca morrerá eternamente, ou seja, não será condenado. E vão ressuscitar novamente. Quem lembra do credo? É até também chamado credo apostólico. Eu lembro de algumas palavras. Eu não fui tão praticante, mas eu lembro que o credo diz assim: creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Se não tiver faltando algo, diz: creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nascido da Virgem Maria, que padeceu sob
Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, mas ressuscitou o terceiro dia e está vivo. Pode estar faltando alguma parte aqui. Não é assim que diz? Aí, vem uma outra parte aí e diz: creio no Espírito Santo, na Igreja Católica, que significa universal. Ô Luiz, que é isso? É isso. Isso é verdade, irmão. Esse credo é real. Na comunhão dos santos, na remissão dos pecados. Na remissão dos pecados, na vida eterna. Né? Na ressurreição da carne. O assunto é esse que eu quero focar. A gente crê nisso, irmão. São verdades fundamentais. Mas tem desse jeito o credo na Bíblia? Na Bíblia não, irmão. Isso foi uma reunião que eles fizeram para definir em que se crê. Então se crê nessas coisas. Se crê em Deus Todo-Poderoso, que criou os céus e a terra. Se crê em Jesus Cristo, o único Filho. São pontos fundamentais dos que creem em Jesus mesmo. Porém, isso é muito depois das Escrituras. Pois bem, e o que tem a ver com o que você leu hoje à noite? Lembra daquele versículo, a gente vai já voltar para ele? O primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão, em espírito vivificante. O primeiro Adão, irmãos, ele foi feito alma. E ele próprio morreu. E todos os seus descendentes morrem. Inclusive nós vamos morrer também se Jesus não voltar antes. Irmão, se Jesus voltar antes. Se Jesus voltar antes, quem for arrebatado não participará da morte. São privilegiados esses. Amém? Porém, os que morreram crendo em Cristo Jesus têm a promessa da ressurreição dos mortos, que nós acabamos de rezar de acordo com o credo. Que é isso, irmão Luiz? Não é assim que se diz? Mas é verdade. Está escrito lá e com toda a fundamentação na Escritura. Porém, agora eu chamo vocês, lembra do capítulo que a gente leu, 15 de 1 Coríntios, e nós vamos puxar uns versículos antes que o apóstolo Paulo vai dar mais detalhes sobre a ressurreição dos mortos. Ele vai dizer fazer comparações e vai nos explicar a Escritura como acontecerá isso, tá bom? Diante do que nós já falamos, vamos ao texto sagrado. 1 Coríntios 15, só que vamos começar agora a partir do verso 35. 1 aos Coríntios, onde nós lemos o verso 45, vamos puxar 10 versos antes, tá bom? 1 Coríntios 15, verso 35, tem uma pergunta. Mas dirá alguém, como os mortos ressuscitam? Diante disso que eu falei, né? Alguém já perguntava na era apostólica, lá no primeiro século. Mas peraí, menino, porque era uma das pregações que mais incomodava, irmãos, as autoridades em Jerusalém, era dizer que Jesus ressuscitou e que quem cresce nele também vai ressuscitar. Se a gente ler com cuidado o livro de Atos, lá no começo está dizendo que o apóstolo levou chicote, a gente chama aqui de coça, né? Que quando eu falei da coça que um cidadão deu em um outro quadro, alguém riu, né? Mas os apóstolos levaram coça, certo? Por dizer que Jesus tinha ressuscitado. A versão oficial é não. Os soldados dormiram e os discípulos vieram e roubaram o corpo de Jesus. Mas os soldados sabem, eram 16 soldados, eram 4 quaternos, 4 vezes 4, está aí, né? Dá 16. 16 homens não dá para dormir tudo de uma vez. Principalmente debaixo de ordem. Pode dormir até metade e fica metade acordado. E na verdade o texto diz que eles viram quando o anjo chegou, tirou a pedra da porta do sepulcro e Jesus ressuscitou. Aí a pregação é, e quem crê em Jesus também vai ressuscitar, e até Marta e Maria já sabia, na ressurreição do último dia. Tem uma ressurreição futura aí. E teve um grande profeta, como na final daquele texto da ressurreição, do menino da viúva de Naim, que o nosso irmão Josimar leu e nós acompanhamos também. Diz que houve uma grande admiração e ao povo dizia, um grande profeta se levantou em nosso
E profeta, além de ensinar, ele fala coisa que ainda vai acontecer. E Jesus disse: quem crê em mim, há de ressuscitar. Isso é profecia. Pois bem, aí a pergunta aqui é, mas como vai ser isso? O pessoal da igreja que estava na cidade de Coríntios perguntava ao seu pastor, ao apóstolo Paulo: peraí, Paulo, como vai ser esse negócio? Se a gente lê anteriormente aqui, tinha gente dizendo que não havia isso não. Ou seja, estavam falando em contrário ao que os apóstolos pregavam. E a promessa que Jesus havia dado. Pois bem, vamos ler o texto, né? Verso 35. Mas dirá alguém: como é que os mortos ressuscitam? E com que corpo virão? Eles já tinham essa preocupação. Vejamos que é duas perguntas já. Como os mortos vão ressuscitar e com que corpo eles vão vir? Vai vir como os The Walking Dead, né? Aqueles zumbis, que quem já não viu aqueles filmes, né? O caba morto lá, todo assim. Nem daquele jeito, todo podre, não sei o quê, mas ainda vivo. Estava perguntando, como é que os mortos vão ressuscitar? Tá bom? Ó, mas alguém dirá, como os mortos hão de ressuscitar? Como os mortos ressuscitam? E com que corpo virão? Verso 36. Aí o apóstolo diz, insensato. O que você semeia não nasce, se primeiro não morrer. Verso 37. E quando semeia, você não semeia o corpo que há de nascer, mas o simples grão, como de trigo ou de qualquer outra semente. E não é verdade? A gente planta semente aqui na nossa região, milho, feijão, planta o carocinho, irmão. Né? Irmão Zefima, olha. Aquele carocinho fica ali, daqui uns dias vem uma planta, ou seja, por que a planta vem? Porque o caroço morreu, germinou, ou seja, foi transformado. Com um pouquinho de terra em cima e uma chuva. Já prestou atenção nisso? Que é algo extraordinário. Você bota ali um carocinho branco de feijão, ou que seja da cor que for, ou uma semente de milho, enterra ali. 4, 5 dias, né? Ele começa a vir. É interessante. O apóstolo Paulo está trazendo isso. Ele diz, olha, preste atenção, quando tu enterra uma semente, ela não vem a mesma semente. Ela morre e já vem uma planta. Olha o que o apóstolo Paulo está falando para ensinar sobre isso. Ó. Verso 38. Mas Deus lhe dá o corpo como Ele quer. Dá a cada uma das sementes, dá o corpo apropriado. Então, o corpo que vem de um caroço de milho é diferente do corpo que vem de um caroço de feijão. Deus dá a cada um para o que for apropriado. Se eu enterrei nesse lado feijão, o feijão não vai nascer aqui. Aí eu enterrei aqui milho, enterrei aqui feijão. Então aqui vai nascer o que eu enterrei. Deus dá a cada semente o corpo apropriado. Aí ele continua. Verso 39. Nem toda carne é a mesma carne. Porém, uma é a carne dos seres humanos, ou a carne dos homens, na maioria das versões. Outra é a carne dos animais. Outra é a das aves. E outra é a dos peixes. Está vendo? Também há corpos celestiais e há corpos terrestres. Isso aqui já é uma linguagem bem espiritual, viu, irmão? Ó, corpos terrestres, esse nosso corpo aqui é um corpo terreno, vindo do primeiro homem, Adão. De Adão, Deus tirou a costela, veio Eva, aí dos dois se uniram e começou a multiplicar, está aqui nós. De acordo com a Bíblia. Está vendo? Então, mas Adão foi feito de quê? Do pó da terra. Por isso que aqui está dizendo, há corpos terrestres. Porque nós somos da terra. E como Deus disse, do pó saíste do pó, voltarás. Só que vai voltar e depois vai ressuscitar num corpo celeste.
É isso, irmão? É o que a Bíblia está dizendo. Vamos continuar? Essa é a nossa esperança, irmão. Isso é uma esperança grande. E nós muitas vezes não falamos nela, mas é muito grande. Aí ele continua. Versículo 40, né? Há corpos terrestres e há corpos celestiais. Ou há corpos celestes, também há corpos terrestres. E, sem dúvida, uma é a glória dos celestiais e outra é a glória dos terrestres. Ambos têm glória. O que é um corpo terrestre em glória? Sem sombra de dúvida, irmãos, um corpo com saúde. Você tem, é como alguém diz, tem coisa melhor no mundo do que saúde? É tanto que alguém diz assim, o cara pode ter um bocado de dinheiro, mas se não tiver saúde. Então um corpo terreno glorioso é um corpo saudável. Em compensação, um corpo terreno como o nosso, a pessoa que está enferma, a pessoa que está na UTI, como a gente orou ainda há pouco, e são muitas, esse corpo não está tão saudável. Pois bem, aí o apóstolo está explicando, irmãos, que tem glórias no corpo terrestre, mas tem uma glória no corpo celestial. Aí ele continua, verso 41. Um é a glória do sol, outra é a glória da lua, e outra é a glória das estrelas. Porque até entre as estrelas, até entre estrela e estrela, há diferença de glória. Ou seja, a gente olhando daqui do chão para, como a gente chama, para o céu ou para o universo, para onde a gente vê a estrela, tem uma estrela maior, tem uma estrela menor, tem umas bem pequenininhas, tem umas maior, tem umas velhas. É isso que ele está dizendo. As estrelas, utilizando essa linguagem, tem glórias diferentes. Tá certo? Verso 42. Pois assim, olha, com essas comparações, irmãos, ele começou falando da semente enterrada, depois ele falou dos corpos, e ele falou das estrelas, aí agora ele diz no 42, pois assim também é a ressurreição dos mortos. Ele diz, olha, é assim, ele trouxe essas comparações para que a gente compreenda. Enterra um caroço de feijão, mas ele não fica todo o tempo caroço de feijão. Ele nasce uma plantinha, e cresce, e flora, e dá canivete, e cresce, e dá baixo, e dá vários caroços de feijão. Glória a Jesus. Aí ele diz no verso 42, pois assim também é a ressurreição dos mortos. Semeia-se corpo na corrupção. O que é semear aqui, irmãos? Enterra-se ou sepulta-se. Hoje até cremam-se. Na verdade, na história passada já se cremava, ou seja, queimava. As culturas antigas já queimavam corpos. Mas utilizando a linguagem da semente, do sepultamento, ele diz no verso 42, pois assim também é a ressurreição dos mortos. Semeia-se corpo na corrupção, ressuscita na incorrupção. Semeia-se em desonra ou ignomínia, nessas versões aí provavelmente. A ignomínia que é igual a corrupção, em desonra, ressuscita-se em glória. Verso 43, semeia-se em fraqueza, ressuscita em poder. Semeia-se corpo natural, ressuscita-se corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. Olha o versículo que lemos. Pois assim está escrito, o primeiro homem Adão se tornou um ser vivente, o último Adão em espírito vivificante. Olha o que o apóstolo está dizendo. Olha, ele, utilizando a comparação das sementes, do feijão, do arroz, ou qualquer outra semente. Aí ele diz, semeia-se ou sepulta-se um corpo fraco. Um corpo que se corrompe, um corpo que apodrece. Agora, só que quando aquele corpo ressuscitar, ele ressuscita com poder e com glória. Aleluia. Essa é a esperança, irmão, dos que morreram em Cristo. Aí ele puxa o assunto do primeiro Adão, que nós somos descendentes. Então, nós somos descendentes de um homem terreno.
que ele próprio morreu e todos os seus filhos também morrem. Aí ele traz a pessoa do último Adão, que é espírito. Nós cremos pela Escritura que nós somos compostos de corpo, alma e espírito. E pela ordem o espírito é maior que os dois anteriores. Corpo, alma e espírito. O primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão é espírito vivificante. E o que isso tem a ver, irmão? Jesus disse assim: o inimigo não vem senão a matar, roubar e a destruir. Aí ele diz: eu vim para que tenham vida e tenham com abundância. Isso é espírito vivificante. Ele não tem a vida só para ele, ele dá para os que nele creem. A gente lê em Efésios 2 que diz assim: ele vos vivificou, estando vós mortos em delitos e pecados. Vivificou, outra versão vai dizer, ele vos deu vida outra vez. Então, quando nós cremos em Jesus, irmão, nós ganhamos um passaporte invisível, e isso é só para quem crê. Porque é necessário fé. Como diz a Escritura, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que todo aquele que se aproxima de Deus creia. Creia. Então, quando a gente aceita, como a gente, na nossa linguagem, a gente aceita Jesus, quando a gente recebe Jesus, ou seja, quando nós cremos em Cristo Jesus, nós ganhamos esse passaporte, essa garantia pela fé, de que mesmo morrendo, um dia haveremos de ressuscitar. É a esperança. E como será isso? Nós já estamos vendo essas explicações, lendo o verso 46. Pois assim está escrito, o primeiro homem Adão é espírito. O primeiro homem Adão se tornou um ser vivente. Mas o último Adão é espírito vivificante. Verso 46. O que vem primeiro não é o espiritual. O primeiro homem que veio foi um homem terreno, que está também assim. Não é o espiritual, e sim o natural. Depois vem o espiritual. O primeiro homem formado do pó da terra é terreno. Muito fácil de se entender. Agora, o segundo homem é do céu. Está falando Jesus. Porque o nascimento de Jesus pela Escritura é diferente. Ele nasceu de obra, como diz, e graça do Espírito Santo, sem intervenção de um homem. Tá certo? Aí por isso que ele é espiritual. Verso 48. Como foi o homem terreno, assim também são os demais que são feitos do pó da terra. E como é o homem celestial, assim também são os celestiais. Aleluia. E assim como trouxemos a imagem do homem terreno, traremos também a imagem do homem celestial. E agora, irmão, um texto bem mais lido, mais conhecido nosso, verso 50. Como é que vai ser? Lembra daquela primeira pergunta no verso 35? Como ressuscitarão os mortos? Agora o apóstolo vai dizer. Ele já deu todas essas explicações, comparando semente, comparando com glória, comparando com as carnes, comparando com as estrelas. Só que agora, a partir do verso 50, ele vai falar mais abertamente. Com isto, quero dizer, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. 51. Eis que vou revelar-lhe um mistério, ou eis aqui vos digo um mistério. Nem todos dormiremos, ou na verdade nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Ele está falando da ressurreição na gema. Isso aqui é o ápice da ressurreição. O ponto alto. Nem todos dormiremos, ou seja, nem todos estaremos mortos. Mas uma coisa é verdade, olha, queridos, todos seremos transformados. Versículo 53 agora.
porque é necessário que este corpo corruptível se revista de incorruptibilidade e que este corpo mortal se revista de imortalidade. Lembra que quando eu mencionei Jesus, quando se apresenta a João em Apocalipse, ele diz assim: eis aqui o Cordeiro que foi morto e reviveu, mas agora eu estou vivo para sempre. Ou seja, Jesus ressuscitou e não morreu mais. As outras ressurreições, ou os que foram ressuscitados, tanto do antigo quanto pelo próprio Jesus, ou pelos apóstolos, ou por quem orou posteriormente e a pessoa ressuscitou, morreu de novo. Agora Jesus ressuscitou e não morre mais. Aleluia. E quem participar desse momento, irmãos, que será no momento da volta de Jesus, quando ele disse assim, isso aqui vai acontecer quando se cumprir aquela promessa que ele disse. João 14, não se perturbe o vosso coração. Creiam em Deus, aí ele diz, creiam também em mim, disse Jesus. Aí que ele fala, ato seguinte, em casa de meu pai há muitas moradas. Ele continua, se não fosse assim eu teria dito, pois vou preparar-vos lugar. Quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez. Ó, promessa de vir. Para fazer sabe o quê? Virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, vocês estejam também. Essa é a promessa. Ele foi preparar lugar. Quando as casas estiver tudo pronto, estiver lá do irmão Miranda, estiver lá da irmã Zefinha, estiver lá a Dinarinha, estiver lá todos vocês, está tudo pronto, aí ele, agora eu vou buscar. E quando ele vier, irmão, mas já morreu. Ele vai chamar a terra e o mar, prestará conta dos seus mortos, está escrito. Aleluia. A terra e o mar darão conta dos seus mortos. Aí ressuscita, como a gente leu, transformado. Semeia corrupção, ressuscita em incorrupção. Está vendo? Essa é a promessa. Isso é tão grande que se brincar a gente não acredita. Porque o povo dizem que esmola grande, o cego desconfia. Isso aqui não é esmola, irmão. Isso é uma promessa de Jesus. Agora é grande, viu? É grande de verdade. Porque morreu, mas morreu crendo nele. Quando ele voltar, vai ressuscitar. Glória a Deus. Glória a Deus. Aí ele diz também no assunto de Lázaro: se creres, verás a glória de Deus. Perceba que está no futuro. Se creres, verás. Também se não crer, não vê. Simples assim. E para terminar a leitura, irmãos, diz o quê? Quando é que isso vai acontecer? Versículo 53 nós já lemos. Porque é necessário, que este corpo corruptível se revista de incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista da imortalidade. 54. E quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade e o que é mortal se revestir de imortalidade, olha o que vai se cumprir. Então cumprir-se-á a palavra que está escrita. Qual é a palavra? Tragada foi a morte na vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, ó inferno, o teu aguilhão? Ora, o aguilhão da morte é o pecado e a força do pecado é a lei. Olha quem dá força ao pecado. A lei. O aguilhão do pecado, o aguilhão da morte é o pecado e a força do pecado é a lei. Mas olha como ele termina esse assunto, irmão. Graças a Deus que nos dá a vitória. Por quem? Por nosso Senhor Jesus Cristo. Então a nossa vitória não é por nós mesmos, não é porque eu posso. A nossa vitória é dada por nosso Senhor Jesus Cristo. Diante dessa esperança, ele conclui assim o capítulo de 15. Portanto, meus amados irmãos, sejam firmes e constantes, ou aqui diz inabaláveis,
e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Sabe o que o apóstolo está dizendo, irmão? Quem tem uma esperança desse tamanho não pode fracassar. Glória a Jesus. Quem tem uma esperança dessa deve estar firme. Que Deus nos abençoe. Fiquemos de pé e vamos agradecer a Deus. E vamos não só dormir, irmão, vamos alimentar essa esperança. Glória a Deus. Vamos alimentar essa esperança, porque é essa esperança que vai salvar a nossa alma. Amém? Querido Deus, louvado e engrandecido seja o teu nome. Nós te louvamos, Senhor, e te agradecemos por essa oportunidade, Senhor, onde aqui estivemos para louvar o teu nome, Senhor, e também meditarmos na tua santa palavra. E relembrarmos, reativarmos a lembrança de tão grande promessa, Senhor, a promessa da ressurreição. Nos ajuda, Pai querido, e abençoa-nos. Nos ajuda a estarmos de pé, firme, crendo nessa promessa, Pai, que foi dada pelo Senhor. Meu Deus, nos ajuda, nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe. Amém.